Vamos continuar com este estudo, onde nós encerraremos o estudo do livro Ser Consciente. Um momentinho mais de serenidade e tranquilidade. Muito bem. Nós falamos em um vídeo desse passado a respeito de nós respeitarmos e não corrermos o risco de sofrimento e padecimento. Falei do meu mestre de fitoterapia, o senhor Langerton Neves da Cunha, que dizia assim para nós: ande aonde eu ando, pise aonde eu pisar, porque vocês não estarão sujeitos a picadas de cobra. Certa feita, nós estávamos indo atrás de uma planta muito rara, que recebe o nome no Cerrado Brasileiro de para-tudo. É esta planta aqui. Olha que coisa sublime de beleza. Muito rara. Uma planta raríssima de encontrar. E eu tive a felicidade de encontrá-la com flor. Além de ser difícil, ela estava na sua floração. E tirei uma foto um pouquinho mais próxima, não tão nítida, porque é de uma sublimidade incomensurável. Num lugar tão inóspito, sem nenhuma vegetação, pedras e pura pedras, aí se encontrava a nossa amiga para-tudo. Muito bem, fomos lá, conseguimos coletar e tal. Aí depois nós fomos coletar uma outra planta que recebe o nome de sene do campo. E no cerrado, ele disse: tomem muito cuidado, lá tem muita cobra. E não é só cobrinha, são cobras de grande agressividade para a criatura humana. Cascavéis. Eu também fotografei no mesmo dia uma cascavel, vejam bem, olha ela ali. É uma cascavel. Ela só não atacou porque ela tinha se alimentado. Se vocês notarem, ela tem a parte do meio grosso, porque ali estava ainda deglutindo o alimento que ela comeu, não é? Então, é necessário que a gente entenda e se submeta aos desígnios. Seja obediente, não passe do seu limite. Caminhe por onde eu estiver caminhando. Vocês não terão nenhum problema e nenhum sofrimento. Dando continuidade. Nós trazemos do passado e da nossa própria educação o sentimento do castigo. Deus castiga, Deus castiga. Minha mãe nos educou dentro desses princípios, né? E Joana aqui continua: a absurda aceitação literal do texto bíblico, que tem o caráter simbólico, quiçá, para demonstrar o momento em que surge a consciência,
quando o ser pode identificar o que deve daquilo que não lhe é lícito realizar, saindo do automatismo, do instinto para a seleção do discernimento racional, representados no mito da árvore do conhecimento do bem e do mal, devido a interpretações apaixonadas e fanáticas, gerou conflitos que ainda remanescem nas vidas psicologicamente imaturas. Até hoje nós temos isto. Não pode fazer isso, senão castigue. Não pode. Sabe, essa educação retrógrada. E para nossa infelicidade, porque somos seres que trazemos do nosso inconsciente coletivo as marcas, principalmente do pecado, que é uma coisa tenebrosa, engessa a criatura. Faz com que a pessoa não tenha coragem de ter as suas iniciativas. Continua Joana. Na fase do instinto, os fenômenos biológicos automáticos não se fazem acompanhar das dores, que são maiores conforme mais seja apurada a sensibilidade, qual sucede na ocorrência do parto, que passou a ser punição divina. Olha, tornando a procriação um verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que milenarmente transformou a comunhão sexual em condenável e imunda, do ponto de vista puritano e hipócrita. Olha, Joana, puritano e hipócrita. Quantas foram as vezes que eu ouvi falar que cuidar, isso é pecado, não faça isso que isso é pecado. Amaranhou na mente da pessoa essa história negativa. Como? Se o Senhor nos criou simples e ignorante, trazendo todo esse manancial de probabilidades para a nossa própria vida, como que vai ser pecado? Como que vai ser castigo? Em hipótese alguma. A pessoa pode e deve se relacionar. Entende? Porque é uma troca sublime. Estou falando do sexo. Não subliminarmente. Clara e nitidamente. Entende? Nossa, o Francisco falou do sexo no YouTube. Ué! Isso é uma verdade, isso é uma coisa comum. Nós é que criamos uma moldura totalmente irreal em torno de uma realidade. Nós tornamos o real irreal. Que isso? O sexo bem falado e bem estudado é uma coisa sublime. Nós não vamos falar aí como as pessoas transformaram-o em coisas mundanas. Não, na sublimidade criada pelo Criador. Não é? Que perpetua a espécie, que faz com que ele seja cultuado educadamente e respeitosamente. Entende? Então, veja bem, essa troca de energia que é gerada através dos relacionamentos íntimos é saudável, porque você cria dentro de si uma sinergia química magnífica, desde que seja feito de forma equilibrada. É claro que nós temos hoje, para a infelicidade de muitos e de muitas, nós temos aí a mídia devassando esse sublime universo de maneira inadequada, não é?
trazendo a perturbação, trazendo os dissabores, trazendo as histórias entristecedoras, familiares, mas quando esse elemento sublime da vida, que é o sexo, ele é trabalhado dentro do equilíbrio e com o uso da consciência, é uma coisa saudável, magnífica, entende? Não existe este pecado, existe sim a justiça. Nós ficamos à mercê das leis soberanas e justas do Criador. O Criador não pune. O Criador faz com que as suas leis sejam cumpridas. E nisso dele fazer as suas leis serem cumpridas, nós, se formos uma pessoa digna e levarmos a nossa vida dignamente, nós não devemos temer absolutamente nada. Por quê? Porque não temos o que temer. Não temos absolutamente nada a temer. Quando chegar o juízo final, olha, quando chegar o juízo final, é uma pena, né? Então, nós vamos verdadeiramente entender que o verdadeiro castigo, fruto ainda da desobediência que milenarmente transformou a comunhão sexual incondenável e imunda, do ponto de vista puritano e hipócrita, isso não existe. Não existirá, porque nós vamos vê-lo e tê-lo dentro das normas do equilíbrio, do bom senso e da postura da tomada de consciência, amando-nos, respeitando-nos e fazendo com que as decorrências deste amor sublime não nos traga sofrimento nenhum, porque nós estamos à mercê das leis soberanas e justas do Criador e não estamos transgredindo absolutamente nada. Voltaremos.